Olá, alunos! Eu sou a professora Maria Lúcia. Junto com o professor Cléudiston, desenvolvemos alguns exercícios sobre Geometria Analítica 1, os pontos. A geometria analítica é um campo da matemática em que é possível representar elementos geométricos como pontos, retas, triângulos, quadriláteros e circunferência. Conceitos importantes da geometria analítica: distância entre dois pontos. Coloquei aqui um ponto A, um ponto B, onde o segmento desses dois pontos é uma reta e o cálculo deles obtém-se a distância de A e B. Fórmula da distância: D, A e B, que é a distância de A e B, raiz quadrada, abre parênteses, representei por letra, xb menos xa, fecho parênteses, elevado a 2, mais, abre parênteses, yb menos ya, fecha parênteses, elevado a 2. Vamos para a nossa questão de número 1. Eu não coloquei o enunciado do exercício por ser uma questão bem grande, mas vai estar nas apostilas que serão postadas para vocês no grupo. Exercício de número 1. Estudantes de arquitetura utilizam diversos softwares para a criação e desenvolvimento de seus projetos. Apesar de o processo ser feito de forma totalmente automática, em alguns casos é necessário que sejam informados os pares ordenados correspondente aos pontos inicial e final da estrutura a ser construída. Então, aqui no exercício, na resolução, coloquei aqui os pares ordenados. Pares ordenados correspondente aos pontos inicial e final da estrutura a ser construída. Temos os pares ordenados A, menos 2 e 5, e B, 1 e 9. Lembrando que as unidades de um projeto sejam dados em metros e que os pontos A e B sejam, respectivamente, o início e o fim da primeira estrutura desenhada. Vamos calcular a distância. Coloquei a fórmula da distância, nosso ponto A e o nosso ponto B, onde o primeiro número é o x e o segundo corresponde ao y. Substituindo aqui na nossa fórmula os valores que tem nos pontos, obtemos uma raiz quadrada de 25, né? Porque menos 2 menos 1 é igual a menos 3, elevado a 2 vai dar 9, 5 menos 9 vai dar 4, elevado a 2, que vai dar 16. 9 mais 2, mais 16, 25. Raiz quadrada de 25, 5 metros. Então, a distância entre A e B é de 5 metros. Resposta, letra D do nosso exercício, 5 metros. Vamos para a resolução do nosso problema número 2. No nosso problema de número 2, diz a seguinte forma. Fala de um bairro, de uma cidade que foi planejada em uma região plana, com ruas paralelas e perpendiculares. A comunidade desse bairro solicitou o planejamento de uma estação de metrô ao hospital, onde fosse em uma reta, de modo que a distância não fosse maior que 5 km. Essa reta ela representa o planejamento do percurso da linha do metrô subterrânea que atravessa o bairro e outras regiões da cidade, né? Aqui temos o nosso ponto P, menos 5 e 2, onde se localiza o hospital público. E a nossa reta, representa o planejamento da linha do metrô, que é a nossa reta da equação y igual a x mais 4. Então, vamos primeiramente determinar quais dos pontos pertencem à equação da reta, a essa equação, e verificar qual deles está mais próximo ao ponto, né, que é o hospital público. Então, vamos pegar a nossa equação aqui, que é y igual a x mais 4, e vamos substituir todos esses pontos aqui. Vamos começar com esse primeiro. O nosso 0 é o y, então vamos substituir no y, igual
O nosso menos 5 é o x. Substituir aqui no x mais 4. Menos 5 mais 4 é igual a menos 1. Substituindo todos esses pontos aqui nas retas, vamos chegar numa conclusão que a letra A não pertence à linha do metrô, a letra C também não pertence, somente a letra B, D e E, que pertence à linha do metrô, né? Então, precisamos saber agora qual desses pontos aqui é menor do que 5 quilômetros, né, do hospital. Para isso, vamos substituir na fórmula da distância, colocando aqui a fórmula, substituindo, então, os nossos pontos aqui. Obtemos um valor de raiz de 20. Raiz de 20 é aproximadamente 4,472. É uma raiz menor do que 5. Calculando o nosso outro ponto aqui, que é o nosso ponto, a distância do ponto P até o D, substituindo na raiz, na nossa fórmula, obtemos uma raiz de 26, que é aproximadamente 5,099. Então, ela é maior do que 5. E calculando o nosso ponto P até o E, temos também aqui, substituindo na fórmula, uma raiz de 50. Raiz de 50 é aproximadamente 7,071. Então, calculando esses 3 pontos, nós podemos descobrir, né, que a nossa resposta, ela é a letra B, menos 3 e 1. Por quê? Porque esse ponto aqui, ele é menor do que 5 quilômetros. Partindo para a nossa questão de número 3, temos o seguinte. Alunos de um curso de engenharia desenvolveram um robô anfíbio que executa saltos. Então, de início, o robô se encontra na posição menos 1, 1, que representa menos 1x e 1y. Lembrando que menos 1 e 1 são par ordenados, que possuem ordem em que o primeiro é o x e o segundo é o y. O robô em questão, ele andou 4 para o norte, que está falando no nosso exercício, e 2 para o leste. Coloquei os nossos pontos cardeais aqui só para ver que o norte é para cima, o sul para baixo, o leste à nossa direita, né, e o oeste à esquerda. Se ele andou 4 para cima e 3 para baixo, significa que ele andou então o quê? Então, ele foi, na verdade, apenas 1 para cima. Somente 1 para cima. Ao final, ele aumentou a unidade ficando 2. Quando ele anda 2 para o leste, à nossa direita, ele aumenta o valor de x. Para cá é o x, é o valor em posição positiva, né? Sentido positivo. Vai aumentar. Então, a posição do robô no plano cartesiano será, representando aqui no nosso plano, resolvendo lá, né, no nosso plano, ficou o seguinte. Aqui, os dados é o nosso ponto, que tem lá no exercício, do ponto inicial. 4 para o norte, 2 para o leste e 3 para o sul, também encontrado no nosso problema. Resolvendo, menos 1 mais 2 vai dar 1. 1 mais 4 vai dar 5, 5 menos 3 vai dar 2. Então, é a letra C, o ponto 1 e 2. No exercício de número 4, temos o seguinte. Um construtor pretende murar um terreno e, para isso, precisa calcular o seu perímetro. Para calcular o perímetro, vamos somar a medida de todos os lados deste polígono. Primeiramente, vemos que o lado esquerdo vai da altura de 1 até 6. Nesse intervalo, vai ter 5 centímetros. Na lateral direita, vai de 1 até 4. De 1 a 4. Aqui temos um intervalo de 5 centímetros, né, de altura. E na base, vai do comprimento de 1 até 9. Temos 8 centímetros.
E o lado de cima vai do comprimento de 1 até 7, temos 6 centímetros. Achando todos esses dados do nosso problema, vamos calcular o perímetro. Esse 2,8 se encontra lá na questão, onde 5 mais 3 mais 8 mais 6 são esses dados aqui que foi encontrado, que dá um valor de 24,8 centímetros. Mas, lá na questão, lembre-se que a imagem está na escala de 1,500. Então, o tamanho real do terreno é de 500 vezes esse tamanho. Vamos somar, vamos de novo achar aqui, então, porque nós queremos essa resposta em metro. 500 menos 24,8 dá 124 mil centímetros. 124 mil centímetros é a mesma coisa que 24 metros. Então, é a letra C. A nossa resposta correta da questão é a letra C. Na nossa questão de número 5, temos o seguinte. Uma máquina de bordar utiliza informações digitais de pares ordenados para traçar o desenho certo na posição ideal no tecido a ser bordado. O processo é o seguinte, né? Pares ordenados que nós encontramos no problemas, menos 1 e 5, 3 e 2, 4 e menos 2, menos 5 e 3. A área do quadrilátero que estamos procurando se dá pela fórmula de A igual dt, que é o determinante, dividido por 2. Em que esse dt significa determinante da matriz a seguir. Vamos resolver essa questão por matrizes 3 por 3, de ordem 3. Aqui, matriz de ordem 3. Fizemos uma matriz, montamos uma matriz de ordem 3 por 3, usando letras, né? XA, XB, XC, YA, YB, YC e determinante 1. Substituindo nesses valores, substituindo os nossos pontos, mantendo só nosso determinante 1. Depois de montada a nossa matriz aqui, resolvendo essa matriz, chegamos numa conclusão de um determinante de menos 13. Aqui fizemos, no determinante 2, fizemos o mesmo processo, montamos uma matriz 3 por 3, substituímos os nossos valores dos planos cartesianos, aqui nesses XA, YA, XB, YB, XC, YC, né, mantendo o nosso determinante, achamos um determinante de menos 68. Agora, jogando na nossa fórmula do determinante, A, 1 dividido por 2, vezes determinante 1 e determinante 2, mais, né? Vezes determinante 1 mais determinante 2. Resolvendo aqui, substituindo o nosso determinante 1, que é menos 13, e o nosso determinante 2, que é menos 68. Então, resolvendo aqui, 68 menos com mais dá menos, menos com menos dá mais. Então, 68 mais 13 é igual a 81. A igual a 81 dividido por 2 é igual a 40,5 centímetros. Logo, a área do quadrilátero é igual a 40,5 centímetros. A nossa resposta correta é a letra A, 40,5 centímetros. Espero que todos tenham entendido e até o nosso próximo vídeo.